Fala pessoal, o professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje nós vamos resolver questões da 8.112 específicas para o concurso do INSS. Então você que vai fazer esse concurso tão importante e um concurso com uma boa remuneração, comparado inclusive aos institutos federais que a gente vem vendo, é um concurso que tem uma remuneração muito boa, né? Então é um concurso aí para você focar para estudar, falta pouco tempo, mas ainda dá tempo, né? Então vamos lá. Eu vou resolver com vocês aqui nesse vídeo, questões de duas provas. A questão da prova de 2008 da analista de seguro social, que são 5 questões apenas, e também a prova de 2016, que é de técnico de seguro social, que tem 6 questões da 8.112. Então a gente vai ver aí que nas provas costumam cair 5, 6, 7 questões nessa faixa da Lei 8.112. Então, se você está começando a ver 8.112, eu recomendo que você veja a playlist que eu vou deixar aqui, a playlist da 8.112, que tem vários vídeos com resolução de questões para várias bancas, com várias dicas, processos mnemônicos que podem te ajudar bastante a alcançar o seu resultado. Sem mais delongas, vamos lá, vamos direto ao ponto, sem enrolação. Essa primeira prova aqui que eu vou mostrar a vocês é a prova, que, como eu falei, de 2008, né? Eu até coloquei aqui do lado, ó. Essa prova aqui, ó, ela é de 2008, vou colocar aqui, ó, prova de 2008, prova para analista de seguro social com formação em qualquer área, né? Então era analista de seguro social. Essa aqui era de nível superior, né? Mas isso não vai influenciar muito, né, no que a gente está propondo aqui. Então vamos lá, essa primeira questão, né, ele fala para a gente o seguinte: com base na Lei 8.112, que é o foco desse vídeo aqui, julguem os itens a seguir. Então vamos lá, vamos pegar aqui esses itens para a gente poder identificar. Vamos começar aqui na questão 11, né? Como vocês sabem, CESP, SEBRASP, as questões são certas ou erradas, né? Então a gente vai definir certo ou errado. Então a dica é essa, lembrando que uma errada anula uma certa. Então é muito importante você tomar cuidado e só responder se você realmente tiver certeza, né? Vamos lá. É vedado, traduzindo, é proibido a chefe de repartição pública em qualquer situação, vou destacar aqui, ó, em qualquer situação, cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa. E a gente fica assim, poxa, essa primeira questão, ela parece bem simples, né? Porque, ó, é proibido ao chefe de repartição pública cometer outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa. Isso aqui é verdadeiro, né? É proibido você colocar uma pessoa, né, cometer o servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa. Só que essa questão ela engana, né? Porque ele coloca um destaque aqui em qualquer situação, né? E essa parte aqui do em qualquer situação é o que torna essa questão errada. Então essa 11 aqui, a 11, é errada. E eu vou explicar a vocês por quê. Ó. Então lá no artigo 117 ele vai falar que é vedado, né? Que é proibido você cometer outro servidor atribuições estranhas. Só que ele fala assim, ó, exceto em situações de emergência ou transitórias. Então ele fala que não é em qualquer situação, exceto em situações de emergência ou transitórias, certo? Então isso aqui se torna errado justamente por isso, né? Porque não é em qualquer situação. Existem situações, né, de emergência ou situações transitórias que o chefe da repartição ele pode cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, né? Então acontece isso, certo? Então a primeira aqui é errada, a 11 é errada. Questão 12. De acordo com essa lei, 8.112, é vedado ao servidor público recusar fé ao documento público. Essa aqui é fácil, né? Essa aqui é C. Certinho também está lá no artigo 117. Essa aqui é certa. Artigo 117, inciso 3. Vamos lá, vamos à questão de número 13 agora. Prescreve em 2 anos a ação disciplinar de suspensão, contados a partir da data em que o fato se tornou conhecido. Verdadeiro também, correto. Vamos dizer aqui vocês, ó, isso aqui está lá no artigo. Isso aqui é certo, né? Artigo 142. E lá no artigo 142, né? Lá no inciso 2, ele vai dizer que são 2 anos, de fato, né? Então, essa aqui está certa. Para ficar bem claro, eu vou trazer aqui para vocês a leitura do artigo 142. Fala assim, ó, a ação disciplinar prescreverá, aí tem 3 situações. Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Segunda situação, que é o inciso 2, em 2 anos, quanto à suspensão, que é justamente o que a questão está afirmando para a gente. E 3, em 180 dias, quanto à advertência. Então, coisas mais simples, só advertência, 180 dias. Coisas de média complexidade,
suspensão, né? São 2 anos. E coisas de alta complexidade, que é infração punível com demissão, cassação, aposentadoria, 5 anos, tá bom? Então, nós temos aqui, neste caso específico, que a suspensão são 2 anos, portanto, correta, tá bom? Então, vamos seguindo aqui, ó. Na 14. Se depois de aprovado em concurso público, um cidadão for nomeado para o cargo... Deixa eu destacar aqui, ó. Se depois de aprovado em concurso público, um cidadão for nomeado para cargo no serviço público e falecer antes de tomar posse, sua esposa terá direito à pensão junto ao INSS, direito este que, na situação considerada, consubstancia-se independentemente da posse. Então, vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem um problema, né? Porque lá no artigo 7º, ele vai dizer pra gente que a investidura, ou seja, de fato, a posse é o que caracteriza aquela pessoa como servidor e não a nomeação. Então, o ato de tomar posse que torna você um servidor. Isso aqui a gente tem embasamento lá no artigo 7º, tá? Então, a 14, ela está errada, né? Ela está errada por quê? Pelo simples fato de que, como ele só foi nomeado e ele não tomou posse ainda, né? Porque ele fala, ó, antes de tomar posse. Como foi antes de tomar posse, então ele não se tornou um servidor ainda. Eu falo muito isso aqui nos vídeos, né? Antes da posse, você ainda não é servidor. Se eu não saio do Diário Oficial da União, já é servidor? Não é servidor. Você foi nomeado, servidor? Ainda não. Foi convocado, daqui a 3 dias você toma posse, é servidor? Ainda não. Tomou posse, aí você é servidor, tá bom? Então, a partir da posse é que você é considerado servidor, não é da nomeação, certo? Então, a investidura em cargo público ocorrerá com a posse, certo? Então, a gente tem aqui, ó, vamos lá, questão, artigo 7º. Deixei para vocês para conferir, então essa aqui é errada. Questão 15. Consideres que Esmeralda, servidora pública, a gente tem lá, Esmeralda, servidora pública, que solicitou licença não remunerada para cuidar de sua mãe enferma, ou seja, pessoa doente na família, né? Doença pessoa da família. Permaneceu nessa condição por cerca de 1 ano, ao tempo, 1 ano. Posteriormente, ao retirar sua certidão de tempo de serviço, observou que o referido período de licença não havia sido contabilizado e entrou com um pedido de revisão. Nessa situação, o pedido de Esmeralda deverá ser negado, pois licença para tratamento de pessoa de saúde de pessoa da família do servidor somente é contada para efeito de aposentadoria e se for remunerada, né? Será que isso aqui está correto ou não? Vamos compreender o que é que a situação está falando. Esmeralda, servidora, solicitou licença não remunerada para cuidar da sua mãe que estava doente. Depois de um tempo, né, ela passou nesse cuidado da mãe dela o período de 1 ano, aproximadamente 1 ano. Depois ela foi ver, vou conferir aqui meu tempo de exercício, né? Para tentar uma progressão, algo do tipo. Quando ela foi observar isso, ela percebeu que não havia sido contabilizado e aí ela solicitou uma revisão. Então, até aqui tudo bem, né? Ela percebeu que não estava, solicitou uma revisão. Nessa situação, o pedido dela deverá ser negado. Sim, né? Vai ser negado sim, porque lá no artigo 83 vai falar o seguinte pra gente, certo? Vai dizer que vai contar como efetivo exercício, algumas coisas vão contar como efetivo exercício, né? Lá, eu vou até abrir aqui para vocês, artigo 102. Lá no artigo 102 fala o seguinte: além das ausências ao serviço prestadas no artigo 97, são considerados como efetivo exercício os afastamentos em virtude de... E ele fala férias, exercício de cargo de comissão, exercício de cargo de função de administração, participação de programa de treinamento, desempenho de mandato classista, relativo federal, júri, outros serviços, missão de estudo no exterior, licença. Aí nas licenças ele fala gestante, tratamento da própria saúde, certo? Para desempenho de mandato classista, por motivo de acidente ou doença profissional, para capacitação, para convocação do serviço militar. Ou seja, ele não fala para doença em pessoa da família, cônjuge ou companheiro, não fala isso. Então, não é, ou seja, não é para contabilizar como efetivo exercício. E mais, né? A questão bota mais aí alguns questionamentos, né? Mas ele diz que, lá embaixo, ele fala assim, ó, pois licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor somente é contado para efeito de aposentadoria se for remunerada. Aí lá no artigo 103,
ele vai dizer o seguinte para a gente: contar-se apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Aí ele vai falar lá embaixo, ó, a licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor com remuneração que exceder 30 dias. Vou até colocar aqui, ó. A licença para tratamento de saúde pessoal, da família do servidor com remuneração que exceder a 30 dias em período de 12 meses. Só que aqui é o quê? Sem remuneração, né? Então, ela pediu a licença não remunerada. Então, não se aplica, então tá tudo correto nessa questão, tá? Então, todas as situações aqui estão corretas, né? Porque ela não teve direito e vai ser negado, tá bom? Por quê? Porque era sem remuneração. Agora a gente finalizou a primeira prova, vamos para a segunda. Essa segunda prova aqui, ó, aplicação de 2016. Essa aqui é para técnico do seguro social, que já é nível médio, né? Não é nível superior. Vamos lá, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões. Vamos resolver essas aqui e aí a gente finaliza esse vídeo. Eu trago outras questões no próximo vídeo. Eu tenho mais 2 provas aqui que eu já separei para vocês, né? A técnico de seguro social 2008 e também a perito médico previdenciário, as questões de 8.112, que inclusive tem 7 questões, né, de 2010. Isso aí vai ficar para o próximo vídeo. Eu já convido você a se inscrever no canal, me seguir lá no @marquescruz, e se você está gostando desse vídeo, dá um print, me marca lá no Instagram, algum trechinho do vídeo que você gostou, que eu vou repostar todos quantos me marcarem, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar aqui, né, para você que já está inscrito no canal, para ficar ligado e receber muito mais coisa aí, de forma gratuita, tudo que eu trago aqui é gratuito. Vamos lá. Considerando que o determinado servidor público federal tenha sido removido, ó, falando aqui de remoção, para outra sede, situada em outro município para acompanhar sua esposa. Então, removido para acompanhar sua esposa, que também é servidora pública federal. E foi removida no interesse da administração. Então, isso aqui é importantíssimo. Removida no interesse da administração. Ó, o servidor público, foi removido para outra sede para acompanhar a esposa e a esposa foi removida no interesse da administração. Julgue os itens a seguir, os itens seguintes à luz do disposto na 8.112 de 1990. Vamos lá, 22, questão 22. Ainda que o servidor e sua esposa sejam integrantes de órgãos pertencentes a poderes distintos da União, a remoção do servidor poderia ser concedida? Sim, pessoal, sim. Quando é para acompanhar cônjuge ou companheiro, independe da esfera. A pessoa pode ser da esfera municipal, do Distrito Federal, municipal, estadual, federal, não importa. Você pode acompanhar, sim, a outra pessoa. E isso aí está lá no... Vou deixar aqui, ó, artigo 36, inciso 3, tá bom? Então, deixo aí a recomendação da leitura para vocês. Então, essa aqui está corretíssima. Vamos lá, questão 23. É correto inferir, deduzir a partir do que a gente acabou de ler, que houve interesse da administração na remoção do servidor, pois esse é um dos requisitos para a sua concessão? Olha aí, nem sempre, né? Porque ele está dizendo aqui que só pode acontecer a remoção se for no interesse da administração. Não, a gente tem outros casos, né, em que podem acontecer sem o interesse da administração, que inclusive esse é um deles, né? Para acompanhar cônjuge ou companheiro, independe do interesse da administração, certo? Então a gente tem lá no artigo 36, no próprio 36 mesmo, vai dizer assim, independente do interesse da administração. Então ele fala, é correto inferir que houve interesse da administração? Não, é errado, né? Não houve interesse da administração, porque para acompanhar cônjuge ou companheiro não precisa de interesse da administração, já é um direito, né, líquido, certo aí da pessoa, certo? Vamos lá. Aqui também artigo 36, não vou mencionar, né? Tudo aqui está tratando basicamente nesse mesmo artigo. A referida remoção pressupõe o deslocamento, a referida remoção, vou dar um destaque aqui, ó, remoção pressupõe o deslocamento do cargo ocupado pelo servidor para outro órgão ou entidade do mesmo poder. E aí vem um macetezinho que eu já falei aqui em vários vídeos. Quando a gente fala remoção, vou até fazer assim, ó. Remoção. A gente lembra, moção, moço grande. Isso aqui trata de pessoa. Pessoa, a gente lembra de servidor. Então, sempre que falar de remoção, a gente está falando de deslocamento do servidor. Quando falar
de redistribuição, aí é de cargos. E aqui ele colocou, a referida remoção pressupõe o deslocamento do cargo. Não, é do servidor, certo? Então, isso aqui está errado. Essa aqui é errada. E se você quiser ver, né, essa aí é uma questão muito recorrente. Eu já tenho vídeos aqui. Não vou lembrar você exatamente qual é a parte, né, qual vídeo. Atualmente tenho 15 ou 16 gravados. Não vou lembrar ao certo. Mas a playlist tem mais vídeos, porque também tem vídeos de resolução de questão. Mas você consegue ver aqui todas as dicas relacionadas a esse tema na playlist, como eu já falei previamente. 25. O período de afastamento do servidor para o deslocamento e para a retomada do exercício do cargo no novo município, observados os limites legais, é considerado como efetivo exercício. Olha aí, pessoal. Isso aí é uma questão importante. Será que o efetivo exercício é só quando você está lá dentro do local trabalhando? Ou será que você sendo deslocado, não obrigatoriamente no interesse da administração, mas por causa de um direito seu, você tem, né, esse período que você está se deslocando vai ser considerado como efetivo exercício ou não? Então, eu já digo a vocês que é considerado como efetivo exercício, certo? Isso aqui vai tratar para a gente lá no artigo 18, tá bom? Então, isso aqui é certo, tá bom? Questão número 26, vamos lá. Julgue os itens subsecutivos conforme o disposto na 8.112. Como medida que contribui para a melhoria da qualidade de vida do servidor público, é-lhe facultado, ou seja, facultado, o servidor escolhe, facultado, optar pela acumulação de períodos de licença de capacitação, caso não seja possível usufruí-la após cada período aquisitivo. Essa aqui, para quem acompanha o canal, facílima. Por quê? Olha aí. O que é essa licença capacitação, né? Essa licença é uma licença que pode acontecer a cada quinquênio, a cada 5 anos de efetivo exercício. Você tem direito, né, a poder usufruir no interesse da administração de até 3 meses para uma capacitação. Então, essa capacitação, ela não pode ser acumulada, porque lá no parágrafo único, não é, desse artigo, que vai tratar, no caso aí, o artigo 87, certo? Lá no artigo 87, na parte do parágrafo único, ele vai dizer não acumuláveis, tá bom? Então, a gente sabe que ele é não acumulável, caso não seja possível usufruí-lo. Então, ele está dizendo aqui que caso você não consiga optar, não consiga usufruir, você pode acumular e depois tirar 6 meses. Não, é errado isso aqui, né? Então, essa aqui, a 26, está errada. E agora a questão 27, para a gente finalizar o nosso vídeo aqui, fechar essas duas provas, né? Relativas a 8.112, obviamente. Em conformidade com a Lei 8.112, o servidor público poderá afastar-se do Brasil para missão oficial por tempo indeterminado. E aí, essa aqui eu também já falei aqui, certo, pessoal, no canal. Essa questão tá lá no artigo 95, né, o embasamento dela, e lá vai dizer pra gente que o máximo é de 4 anos, certo? Então, são 4 anos apenas. E lembrando que nessa situação é com perda total, né, perda total da remuneração. Só para deixar aqui, caso ele perguntasse isso aí, colocasse esse item também, né, perda total da remuneração. Pronto. Então, fechamos aqui, ó, CEE. Minha visão sobre essas provas da CESP, né? Eu acho, assim, que de certa forma elas são mais fáceis, né? Nesse sentido, assim, porque você ou é certo ou é errado e você não fica com muitas alternativas para confundir sua cabeça em relação às alternativas de A, B, C, D, E, né? Porém, tem uma coisa também, caso você escorregue num detalhezinho, você anula uma que você fez com certeza. Então, você tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de prova, dessa banca especificamente, ou bancas que trabalham assim, que também existem outras, tá bom? Para você não correr o risco de, mesmo sabendo uma, eliminar a outra por causa de um erro no raciocínio, um erro na sua resolução, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho, me seguir lá no Instagram, @marcoscruz, que a gente pode ter um contato mais próximo. Até um próximo vídeo e valeu, tchau, tchau!